A todo momento tem uma nova série ou algum novo filme surgindo, e a verdade é que tem tanta coisa sendo produzida que hoje em dia é difícil achar alguma coisa que preste. Mas teve uma série que eu achei que eu não ia gostar nem um pouco, mas eu gostei. Foi Round 6, que internacionalmente tem o nome de Squid Game. Estranho? É por isso que nesse tutorial a gente vai fazer a intro que é usada lá no trailer da Netflix da série Round 6 ou Squid Game, que é a mesma coisa. Gostando ou não da série Round 6, desse tutorial aqui, eu sei que você vai gostar, né? Respira fundo e vamos nessa. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma composição no After Effects, clicando aqui ó, em New Composition. Esse New Composition, aqui em cima a gente pode colocar o nome já para ficar bem bonito assim ó, Squid Game. E aqui embaixo eu vou usar a opção de 1280 de largura, de altura 720, 24 quadros por segundo e em duration 2 segundos. Do jeito que tá aqui. Na dúvida, pausa o vídeo e coloca as mesmas informações. Ah, professor, você não vai explicar isso aqui para mim? Então, eu não vou explicar isso porque, na verdade, eu já expliquei sobre isso aqui em muitos outros tutoriais que tem aqui no canal, certo? Então aqui eu vou simplesmente ignorar a explicação sobre essas informações e a gente segue nessa ideia. E aí você dá um ok aqui, ó. Pronto, já temos uma composição onde a gente pode começar a trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, na verdade poderia ser muita, né? Eu poderia colocar a cor do background ou, sei lá, colocar uma textura, mas eu acho que o que faz mais sentido é escrever o texto. Então vamos nessa. Na parte superior, seleciona a ferramenta de texto e clica na tela. E é só você digitar, ó, Squid. Aqui, na verdade, eu já tô... Acho que, na verdade, essa fonte ela tem uma diferença se você colocar letras maiúsculas ou minúsculas. Então, eu vou de letras minúsculas, tá vendo? E aí, se você disser pra mim, ai, professor, mas como é que eu acho essa fonte aí que você tá usando? Para você achar essa fonte, é só você ir no site dafonte.com. Aqui você tem uma área de buscas, ó, onde você pode colocar o nome de Game of Squid. E aí tem uma fonte que é exatamente a fonte da série, certo? E aí você baixa aí, ó, clicando no botão de baixar, instala lá nas suas fontes e a gente continua a partir daqui. Se você não quiser, você pode usar qualquer outra fonte, mas eu acho que essa fonte aqui ela é bastante característica, né? Então por isso que eu vou nela. Então aqui, ó, uma vez que você digitou, do seu lado direito, você tem a aba de Character. Ah, professor, mas o meu Character não aparece. Então se não aparecer, vai lá em cima em Window e aí você clica na opção aqui ó, de Character. Aí aparece esse painelzinho para você, onde você pode definir a fonte aqui. Eu estou usando o tamanho de 200 e o resto as informações padrões mesmo. A cor também aqui, ó, se você clicar, eu estou usando esse tomzinho aqui meio quase branco. E aí a gente dá um ok, ó. Então, nossa, falando tudo errado, volta. Acabei de digitar Squid, é hora de digitar Game. Eu só vou colocar um pouquinho mais pro lado aqui, ó. E aí, selecionando a camada, eu vou pressionar Ctrl D de dado. Então eu dupliquei, ó, e eu posso clicar e arrastar um pouquinho para cá. E com a ferramenta de texto de novo, ó, seleciona todo esse texto e eu vou digitar Game. Então já tá aí, ó, todo o nosso texto lindo e maravilhoso. Uma vez que eu digitei os dois, tem um esqueminha na série, né, pelo menos na intro, que é uma conexão entre essa perninha com essa partezinha aqui, ó. Então o que você faz? Na parte de cima, seleciona a ferramenta de movimentação e move aqui, pode ser o Game ou pode ser o Squid, tanto faz. Se você quiser se aproximar um pouquinho mais, ó, se aproxima e move, ó, de maneira que não fique esse vãozinho aqui, ó. Fique um em cima do outro. Ah, professor, não tem uma maneira mais fácil? Então, tem, ó, você pode selecionar o texto, qualquer um deles, e usar as suas setas no teclado aí, ó, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Então eu vou subir aqui, ó, até eles se encostarem, né, parecer que é uma coisa só, e tá aí o nosso texto. Se o seu texto não estiver muito no meio, né, talvez você fale, professor, que droga, meu texto ficou aqui, ó. Então o que você faz? Seleciona as duas camadas, né, aqui embaixo, ó. É só você clicar e arrastar numa área vazia, selecionou as duas, com uma ferramenta ali de movimentação, move mais ou menos pro meio. Ah, mas como é que eu vou saber o meio exatamente? Então, na verdade, não tem problema aqui, não tem importância, mais ou menos no meinho, tá? Não precisa ser aquela coisa, nossa, tem que ser o meio perfeito. Não precisa, tá certo? Outra coisa, talvez você tenha percebido que neste tutorial eu não abordei as coisas mais básicas. Então, se você não sabe nada do After Effects, está com a pulga atrás da orelha, esse termo é muito velho, mas eu tive que usá-lo. Então, se você estiver com qualquer dúvida, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no After Effects, porque lá tem as coisas mais básicas e é maravilhoso de você aprender o que é realmente básico e estrutural
para continuar me acompanhando aqui no restante. Agora vamos lá, uma vez que eu digitei o texto, eu vou colocar aqui atrás do que, do a e desse e, formas que preencham ali, porque a abertura tem ali um tomzinho meio escuro, né? Um contraste, tem o texto escrito meio que quase branco e essas formas escritas ali, escritas não, né? Desenhadas quase que pretas. Então o que você faz? Não deixa nenhuma camada selecionada e para isso é só você clicar aqui embaixo, ó. Então com isso você não seleciona nada. Na parte de cima você tem as ferramentas de shapes, que são formas. Então se você clicar e segurar, tem vários. Eu vou nesse aqui, ó, que é o Ellipse Tool. Aqui do ladinho você pode definir a cor. Então clicando aqui, ó, eu vou colocar um tom não preto total, um pouquinho mais para cima, ó, que é um cinza bem escuro. E a gente dá um OK. Feito isso, eu posso, né? Nossa, que difícil dizer isso. Eu posso me aproximar do que, clicar e arrastar, ó, e fazer um círculo aqui. Ah, mas o meu círculo não ficou no lugar exato. Então o que você faz? Vem com a ferramenta de movimentação, que é essa aqui, ó. Clica no círculo e move até ele ficar exatamente em cima aqui. Claro, não está exatamente como a gente quer, mas calma, a gente já resolve isso. O que eu vou fazer agora é pegar essa camada de shape, que é onde a gente desenhou isso aqui, e eu vou jogar embaixo aqui, ó, na ordem das camadas. É só arrastar abaixo de todo mundo. Então a gente já fez a letra Q. Tá faltando a letra A. Então lá em cima de novo, ó, clique e segura na ferramenta de shape e dessa vez, para ficar mais fácil, eu acho que o A é o mais chatinho de todos. Então vamos aqui nesse primeiro, ó, nesse rectangle, deixa selecionada essa camada do shape, clica e arrasta, ó, e faz esse shape aqui quadradão. Se ele não ficar perfeito, sair um pouquinho para fora ou para dentro, faz a mesma coisa. Vem com a ferramenta de movimentação que eu já expliquei lá em cima. Ó. Seleciona a forma e você pode usar as setas do teclado para posicionar exatamente onde você quer. Ó. Aqui eu acho que tá legal, na verdade eu acho que ele passou um pouquinho. Ó. Então a gente pode selecionar a camada do shape e aqui ó, você tem o rectangle. Seleciona o rectangle e aí você usa as suas setas para jogar um pouquinho mais para a esquerda talvez. Ó. Acho que aqui ficou um pouquinho melhor. E aí tá faltando a letra A. Então seleciona a camada do shape, vai lá em cima, clique e segura aqui na forma e coloca essa aqui ó, de Polygon Tool. Quando você clica e arrasta com Polygon, automaticamente ele é uma forma com 5 lados. É, professor, mas o triângulo tem 3 lados, você é burro? Não, calma, eu sei que o triângulo tem 3 lados aqui que a gente vai fazer. Só que aqui, enquanto eu estou clicando e arrastando ó, nesse polígono, eu vou pressionar a seta para baixo até o elemento ficar com 3 lados. Feito isso, eu vou segurar a tecla Shift, ó, porque ele alinha certinho a base, tá vendo? Não fica uma coisa meio torta, ó. Então segura o Shift, faz um triângulozinho razoável, ó, solta o clique, solta o Shift. Ai, professor, confuso demais! Então vamos de novo, ó, seleciona a camada do shape, vai lá em cima com a ferramenta de polígono, clica e arrasta, segura ali, ou melhor, pressiona as suas setas, ó, até para baixo, no caso, até ele virar um triângulo, segura o Shift para ele ficar alinhado, solta o seu clique do mouse e solta o Shift. E obviamente ele não está na posição correta, não é? Então vai com a ferramenta de movimentação ó, e move até ficar embaixo. Se precisar, use as setas do seu teclado para posicionar no melhor local. Então aqui a gente já tem as formas. Eu acho que essa letra E parece que ainda está meio fora, né? Vou selecionar de novo ali o retângulo, ó, vou colocar só um pinguinho a mais para a esquerda. Eu acho que agora tá legal. Então a gente acabou de definir as letras que fazem parte desse logotipo aí da série. Última coisa que eu vou fazer aqui nessa camada de shape é o seguinte, ó. Seleciona a camada de shape, pressiona a tecla T de Tattoo e você muda esse opacity ao invés de 100 para 90. Então ele vai ficar levemente transparente. É, professor, mas isso aí não mudou nada, cara. Então, não mudou nada porque isso vai fazer mais sentido no final, quando a gente tiver a cor de fundo e a textura. Mas por enquanto, só segura na minha mão e confia, vamos nessa. Uma vez que a gente fez isso, ó, eu vou converter os textos para uma opção que vai me ajudar a animar, porque eu preciso manipular, né, essas pontas aqui, ó. Preciso fazer com que elas fiquem ou mais curtas ou mais estreitas, ou melhor, mais longas ou mais curtas. Agora sim eu falei certo, tinha falado tudo errado. Então o que você faz? Ó, seleciona essa camada aqui embaixo, que é a camada do game, clica sobre ela com o botão da direita, vai em Create e coloca aqui, ó, Create Shapes from Text. Então eu estou criando shapes, ou seja, eu estou convertendo o texto que não vai ser mais editável, ou seja, não consigo mudar o que está escrito, para shapes, que são formas. E essas formas me dão a possibilidade de alterar todos os detalhes. A mesma coisa a gente faz aqui no Squid, ó. Seleciona o Squid, clica com o botão da direita, vai em Create e coloca aqui, ó, Create Shapes from Text.
Talvez aqui tenha camadas demais. Então eu vou selecionar aqui, ó, tanto essa camada que tem esse Tzinho do lado, tá vendo? Sim, tô vendo. Então, esse Tzinho, seleciona ela do Squid e do Game. E aqui do lado você tem esse negocinho, que é um carinha com um nariz gigantesco. Então você clica nele, ó, ele vai ficar escondidinho. E aqui em cima você clica nesse botão. Quando você faz isso, você escondeu essas camadas. Ah, professor, mas você deleta as camadas quando você faz isso? Não, você não deleta, você só esconde. Se você clicar nesse botão aqui, ó, elas aparecem de novo. Só estou fazendo isso porque estão sobrando, né? Aquelas duas camadas ali são camadas dos textos originais. Eu não quero deletá-las, mas eu também não quero que elas fiquem aparecendo. Então a gente usa essa opçãozinha aí que eu acabei de te mostrar. Uma vez feito isso, vamos animar o Squid. Então aqui, só para ficar mais fácil, ó, eu vou vir do lado dessa camada Squid e vou ativar esse quadradinho, ó, que deixa ela em solo, que basicamente faz com que ela fique sozinha e não apareça mais nada. Então vamos começar pelo básico. Eu vou animar aqui, ou melhor, vou criar keyframes primeiro. Então a nossa timeline vai do tempo 0 até o tempo 20, certo? Certo! Então, vamos continuar. Aqui eu vou entrar na camada Squid, clicando nessa seta do lado. Nós temos Contents. Em Contents, você vai ter um shape para cada letra que a gente tem. Então, a gente vai animar aqui tanto o S quanto a letra U. Então, entra nas opções do S, entra no S de novo e você tem esse Path, que corresponde aos detalhes desse objeto. Como é que eu posso dizer? As manipulações que eu posso fazer na forma inteira, né? A forma, no geral, é isso aqui, ó. É isso que define qual a forma toda que a gente tem. Então, se eu quiser fazer qualquer alteração, por exemplo, esticar essa ponta ou encurtar essa, é por essa parte que eu faço. Então, o que você faz? Deixa no tempo 0, que é o tempo inicial, e cria um keyframe de Path. Uma vez feito isso, eu vou descer aqui, ó, e eu vou criar também da letra U. Então entra no U, depois no U de novo e pressiona aqui, ó, o reloginho. Feito isso, para ficar mais fácil, porque aqui você vai perceber que tem muita informação na esquerda, né? Tem o Contents, S, Stroke, View, uma loucura. Então seleciona a camada Squid e pressiona U de Universo. E automaticamente ele vai mostrar aqui, ó, só os paths, que são as propriedades que a gente criou, keyframes, das letras que a gente escolheu. Então no tempo 0, ó, criei esses dois keyframes. Eu vou arrastar a minha agulha até o tempo final e vou criar keyframes de novo. Mas calma, dessa vez você não clica aqui nesses reloginhos, tá? Você clica do lado aqui, ó, nesses losangos. Então, só para você entender, eu criei keyframes no tempo 0 e no tempo final. Se você arrastar a sua agulha aqui ou der um play pressionando o espaço, não acontece animação nenhuma. Tá vendo, professor? Eu sabia que você tinha algum problema mental. Não, calma, o que acontece? Quando eu animo, eu prefiro sempre criar keyframes no início, ou pelo menos nos tempos que eu quero, e depois eu faço modificações. Eu acho que assim fica mais fácil, tá? Então eu primeiro defino os locais dos keyframes e depois as modificações que eles vão ter. Então agora, ó, volta para o tempo inicial, que é o tempo dos primeiros keyframes. E aí, ó, com a ferramenta de movimentação aqui, eu vou selecionar esses dois pontinhos do S. Se de repente você não conseguir falar, ai professor, o meu não aparece, e agora? Você clica em cima dessa propriedade chamada Path. Aí você vai ter aqui, ó, esses quadradinhos que aparecem. Então seleciona esses dois aqui, ó, da perninha do S, clique e arrasta. Conforme você arrastar, segura Shift, porque aí você não faz isso, ó, tá? Então segura o Shift, ó, e deixa ele um pouquinho menor aqui. Beleza, ó, então a animação vai ser essa, ó, do tempo 0 até o final, ó, ele simplesmente estica de tamanho. Mesma coisa na letra U. Então vai no tempo inicial, que é o tempo 0, seleciona esses dois quadradinhos ou essas bolinhas aqui da ponta do U, ó, clique e arrasta segurando o Shift e deixa ele um pouquinho menor do que a altura padrão dele, ó. Então do 0 até o final, nós temos o texto aumentando de tamanho. Uma vez que a gente fez isso no Squid, fica um pouco mais fácil porque você já entendeu qual que é a ideia, né? Tô falando tudo errado, volta. Você já entendeu qual que é a ideia. Então a gente vai aqui no Game, e aí eu vou ativar a opção de solo, só pra gente enxergar ele. Vamos se aproximar um pouco mais? Aqui, se eu não me engano, esse game, eu não lembro se ele tem a perninha comprida. Deixa eu ver na internet isso aqui. Fazendo uma busca rápida na internet, eu percebi que esse M aqui, ele não tem essa perninha aqui originalmente. Então o que a gente faz? Ó, entra aqui na camada do game, vai em Contents, acha o M. Então quando você seleciona o M, ó, aparecem os controladores dele. A gente pode clicar e arrastar para selecionar a base. Mas se mesmo assim você não conseguir, ó, entra aqui dentro do M, entra no M de novo e clica em Path. Aí fica mais fácil. Então seleciona aqui, ó, os quadradinhos da perninha, clique e arrasta segurando o Shift, ó, até você alinhar mais ou menos ali na base. Muito bem, feito isso, agora sim, eu vou deixar a agulha no tempo 0, vou entrar ali na letra G, entre em G de novo e clica no reloginho de Path. E no E, mesma coisa, que é o E final. Só que acontece o seguinte, o E, ele tem duas formas, certo? Ele tem esse pedaço aqui e tem esse outro pedaço também. Então esse aqui é o pedaço número 1 e esse aqui é o pedaço número 2. Quando você vem nas propriedades dele, ó, você vai ver que o E tem um E e um segundo E aqui embaixo. Então cada um é um, ó.
E aí para você saber quem é muito fácil. Ah, professor, não pode ser tão fácil. É fácil, ó, só você clicar em cima. Se você clicar em cima desse primeiro E, você percebe que os quadradinhos na ponta aparecem nessa forma. Então isso quer dizer que este E corresponde a essa forma. Se você selecionar esse outro aqui, ó, quer dizer que este E corresponde a essas outras formas. Então na verdade a gente vai nesse primeiro, ó. Seleciona ele, entra nas opções, clica no reloginho de Path. Aí eu vou pressionar a tecla U para visualizar só esses keyframes, vai no tempo 0, ó, e cria outros keyframes que você já sabe como é que faz, clicando nos losangos, certo? Vai no tempo inicial de novo, e aí no tempo inicial, mesma coisa, ó, seleciona esses quadradinhos do E, arrasta segurando o Shift, e o do G. O do G é um pouquinho chatinho, tá? Então você seleciona os dois aqui, ó, e não adianta você clicar e arrastar segurando o Shift, porque ele distorce do mesmo jeito. Então seleciona e vai no olho mesmo aqui, ó, deixando um pouquinho menor, não joga nem muito pra cá, nem muito pra cá, ó. Mantendo aí mais ou menos esse alinhamento. Professor, mas como é que eu vou saber isso? É só você olhar mais ou menos, ó, essa espessura que tem aqui e essa que tem aqui. Então você tem um certo padrão, ó. Se você joga pra cá, tá vendo? Fica muito grosso ali em cima. Se você jogar pra cá, fica muito fina. Então a gente deixa mais ou menos isso, ó. E aí quando você deixa um pouquinho longe, dá um play, ó. Ó lá. Já tem essa animação. Se a gente vir aqui e desativar essas opções de solo, a gente já tem essa animação, ó. Então nosso texto já está animado ali, com aquelas letras ficando mais longas conforme o texto avança no tempo. E mudando de assunto rapidamente, mas só um adendo, só um pequeno detalhezinho. Tem um outro tutorial que eu já fiz de como animar um texto esticando. Tá aparecendo na tela aí, ó, o resultado final, que você pode assistir depois, clicando do lado direito no card. Esse tutorial é muito da hora, então se você não assistir agora, porque não faz sentido, né, já que a gente está fazendo isso aqui, deixa ele salvo para assistir depois, porque vai ser muito bacana. Assim eu espero. Agora sim, é hora da gente continuar as animações que a gente tem, mas antes, talvez seja melhor a gente começar a criar, né, os outros detalhes. Por exemplo, o background, ele é um tom meio magenta, né, que é um rosa, uma coisa meio rosada, né? Então a gente pode começar a fazer isso. Mas antes eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desativar esse botãozinho só um pouquinho e eu vou selecionar todas as camadas, clicar sobre qualquer uma delas com o botão da direita e a gente vai em Pre-Compose. Ô, professor, mas o que é isso? Pre-Compose basicamente é como se fosse um tipo de grupo, né? Então a gente está agrupando tudo isso e eu vou dar o nome de texto. Só para a gente saber que é o nosso texto. É bastante óbvio, né? Então a gente dá um OK aqui, ó. Automaticamente esse texto é o nosso texto todo. Então tudo que tem lá, que é desde as camadas originais até as camadas de shape que a gente fez e as animações agora ficam aqui, ó, como se fosse um tipo de grupo que a gente pode trabalhar. E na parte de cima eu vou em Layer, New e a gente coloca a opção de Solid. Esse Solid é um bloco de cor, onde você pode clicar aqui na opção de Make Comp Size e dar um OK. Quando você faz isso, por padrão, o sólido é criado bem na frente de tudo. Então o que a gente vai fazer é selecionar a camada do sólido e arrastar para baixo da camada do texto, ó, que já começa a fazer um pouco mais de sentido tudo isso. Só que faltam alguns detalhes. Por exemplo, existe uma textura que também é utilizada, né, nessa camada meio rosa que a gente tem aí, meio magenta. Então o que eu fiz? Eu já salvei algumas imagens de textura. Eu usei o site chamado Unsplash. Adoro esse site. Então eu coloquei lá Texture, que é textura, né, em inglês, ou Wall Texture, que seriam texturas de parede. Aí eu peguei dois tipos ali meio diferentes. Aqui não tem uma regra. Não, professor, eu quero a mesma textura. Não, não precisa. Pega qualquer textura que você quiser. E aqui, ó, eu vou arrastar essa textura. Você pode arrastar direto para o After Effects aqui, ó, no painel de Project, que ela já é importada. Ah, mas não tem outra maneira? Claro que tem. Você pode ir lá em cima em File, Import, File e navegar no seu computador até achar essa textura aqui que você já baixou aí, porque obviamente não precisa ser a mesma que eu, certo? Só que arrastar pelo Windows é muito mais fácil do que ir lá em File, Import File, né? Um caminhozinho meio chato. Então arrasta aqui, ó, essa sua textura para a timeline aqui embaixo, deixa debaixo da camada do texto e obviamente em cima da camada do magenta. Se você ficar um pouco longe, ó, você vai perceber que essa imagem ela é gigantesca. Então você pode clicar nos cantos, ó, segurar e arrastar até diminuir um pouquinho, porque isso vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de detalhes na tela. Só que quando a gente faz isso, a gente não enxerga mais a cor magenta, a gente só enxerga a textura. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui nas opções dessa textura e aqui eu tenho nesse botão, né? Quase falei que errado. Esse botão aqui, as opções de Blend Mode, que é uma mesclagem de cores, né? Se eu vou, por exemplo, conservar a cor branca e esconder a cor preta ou vice-versa. Então aqui, ó, do lado eu tenho a opção de Mode. Nesse Mode aqui dessa imagem, eu vou mudar de Normal para a opção de Lighten.
Quando você coloca isso aqui, ó, tem várias opções, tá? Tem Multiply, várias delas. Mas acho que o Lighten funciona mais para o que a gente quer. Só que o que acontece é o seguinte, o Lighten, você pode perceber, ó, ele vai considerar mais as áreas mais claras da imagem, certo? Da textura, e vai esconder as outras. Automaticamente a gente consegue enxergar nas áreas mais escuras a cor magenta. Ah, eu adoro! Só que falta mais um negocinho ainda, ó. Eu vou selecionar essa camada da textura e a gente vai lá em cima, ó, em Effect, depois você vai vir na opção de Color Correction e você coloca esse aqui, ó, que se chama Levels. O Levels, se você vir nesse painel de Effect Controls, ai professor, o meu Effect Controls não aparece. Vai lá em Window e você clica na opção aqui, cadê esse bendito? Aqui, ó, Effect Controls, aí aparece para você. Então nele, ó, deixa eu só colocar um pouquinho para o lado para conseguir enxergar, a gente tem aqui esses slides, que são slides que controlam tanto a parte mais escura da imagem quanto a parte mais clara. Então eu vou pegar a parte escura, ó, e vou colocar um pouquinho para a direita, isso vai me ajudar a ter um pouquinho mais de visualização, ó, da cor magenta de fundo, então eu jogo um pouquinho para o lado. E eu posso pegar essa aqui do meio, ó, esse slide, que são os tons mais médios, ó. Então eu posso colocar um pouquinho mais para a direita, tá vendo? Então a gente conserva os detalhes, mas começa a enxergar um pouco mais da cor de background. E por último você tem esses slides, ó. Se você arrastar esse aqui, ó, você percebe que os tons brancos começam a se mesclar um pouco mais com a cor de fundo. Então aqui acho que mais ou menos isso, ó. Se você quiser, você pode colocar exatamente os mesmos valores que eu. Só que isso aqui, já sei, professor, você vai dizer que depende de imagem para imagem. Exatamente, depende de imagem para imagem. Então, tem imagem que, dependendo da textura que você tem, da quantidade de contraste que ela tem, pode ser que você precise de mais ou menos aqui alterações nessa opção de levels. Então, já tenha isso em mente. Uma vez que a gente fez isso, ó, basicamente é ótimo, né? Estou quase falando com sotaque francês. Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu já tenho todo o logotipo finalizado e já tenho as animações de texto. Só que quando a gente assiste o trailer lá na Netflix, você percebe que tem um certo zoom, né? É como se fosse uma leve aproximação, assim, ó, uma animação que, por exemplo, o texto está mais assim, ele se aproxima um pouco mais rápido. E a gente vai fazer exatamente essa animação. Ai não, professor, é muito difícil. Que difícil o quê? É muito fácil. Olha só, lá em cima a gente vai em Layer, depois você vai em New e você coloca esse aqui, ó, Null Object. O Null Object é esse objetão quadrado aqui que a gente até pode mudar a cor dele clicando aqui, ó, e colocando, sei lá, um Yellow, por exemplo. Acho que dá para enxergar um pouco mais fácil, não é? O que ele é? Nada. Ué, professor, como assim? Ele não é nada. Então, ele é um objeto que só serve para te auxiliar em alguns processos, como, por exemplo, animações. Então, o que eu vou fazer, ó, é selecionar essas três camadas que a gente tem, a texto, a textura e o magenta. E aí aqui em cima, ó, ou melhor, aqui em cima, não, desculpa, do lado tem esse espiral. Eu vou clicar e arrastar no espiral de qualquer uma delas e arrastar na camada nulo, ó. Então, se você selecionar o nulo e mover na tela ou até rotacioná-lo, ó, ele controla todos os elementos. Então, todos os elementos estão presos no nulo. É hora de animar esse nulo. Então, se liga. Fica no tempo inicial. Entra nas opções da camada do nulo. Ó, você vai perceber que a gente tem Transform. Você vai criar um keyframe aqui, ó, de Scale. Exatamente no tempo inicial. Depois você pode avançar a sua agulha, ó, até mais ou menos o tempo 20, que está bem aqui, ó. E cria mais um. Não se esqueça, não clica no reloginho. O reloginho é só a primeira vez. A segunda vez em diante é esse botãozinho aqui, ó. Beleza, no tempo 20 e agora lá no tempo final, cria mais um. Eu vou mudar os valores. No tempo inicial, eu vou deixar do jeito que tá mesmo, porque eu acho que esse tamanho aqui tá bacana. Só que no tempo 20, ó, eu vou mudar o valor do keyframe para uns 120. Ó, então vai ser isso, ó, do tempo 0 até o tempo 20, ó, ele aumenta um pouquinho. E aí eu vou lá pro tempo final de novo, em cima desse último keyframe, e eu vou mudar para 130. Então a ideia é, ó, ele aumenta um pouco, olha lá, aumentou e depois continua aumentando um pouco mais. Só que a movimentação aqui tá meio estranha, né? Tá uma coisa meio robótica demais assim, ó, tá vendo? Ele vai o tempo todo, né, se mexendo. Eu queria que ele desse um pouco mais de velocidade no início. Ele se aproximasse mais e aí fosse gradativamente, bem tranquilamente aumentando de tamanho. Tipo uma coisa assim, ó, rápido. E aí fica aumentando bem de leve. Então para fazer isso, vem na parte superior e clica neste botão. Esse botão é o gráfico de velocidade, onde a gente consegue manipular a velocidade com que as animações acontecem. Ah não, professor, isso deve ser muito confuso. Não é confuso, pelo amor de Deus. Se liga só. Ativou isso aqui? Ativei! Então você clica em cima do nome da propriedade que a gente animou, que no caso é a escala. Deixa eu só aumentar um pouco mais aqui, ó. E você vai perceber que a gente tem esse gráfico. Se o seu gráfico não estiver igual ao meu, você clica nesse botão aqui embaixo, ó, e coloca Edit Speed Graph.
E aí eu vou fazer o seguinte, ó, esses quadrados aqui correspondem aos keyframes que a gente tem, incluindo esses dois do meio. O que você vai fazer, ó, é selecionar esse aqui. Então clica aqui numa área vazia, ó, segura e arrasta para selecionar esse keyframe. E quando você fizer isso, ó, vão aparecer essas bolinhas que são controladores. Você vai clicar nessa aqui, segura e arrasta, ó, puxa tudo para baixo até os quadradinhos se conectarem, ó. E aí você puxa tudo que der para sua esquerda. Cuidado para os quadradinhos não saírem fora. Ó. Então puxa tudo para a esquerda e deixa eles darem um tranquinho. Ó. Deu um tranquinho? Olha só o que acontece com a animação. Ó. Vem rápido no começo, ó. E aí depois ele vai aumentando gradativamente. Isso a gente só consegue fazer com o gráfico de velocidade que a gente já usou. Então eu vou desativar esse botão e nas opções da camada eu vou ativar isso aqui, ó, que é o Motion Blur, que é um rastro de movimento que faz com que as coisas fiquem com um pouco de desfoque. Tá vendo no início? Ó? Dá um desfoque. Sem ele, ó. Com ele, sem ele, com ele. Olha a diferença que já dá para essa animação que fica muito mais dinâmica. Ai meu Deus, eu tô adorando isso aqui, mas deixa eu fazer um pequeno detalhe para você. Se você de repente viu eu usando o gráfico de velocidade e ficou pensando, nossa, que loucura terrível, o que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de gráfico de velocidade no After Effects, porque lá eu já expliquei como ele funciona e eu já explico as coisas mais básicas sobre ele, tá? Porque se eu for fazer isso em todos os tutoriais, a gente vai perder um tempo de vida terrível. Então é mais fácil você assistir o outro que eu já expliquei isso aí. Continuando. A gente praticamente terminou, faltam só mais alguns detalhezinhos. Por exemplo, eu vou vir aqui, deixar no tempo 0 mesmo. Na parte de cima eu vou em Layer, depois eu vou em New e depois na opção aqui ó, eu vou em Adjustment Layer. Uma vez feito isso, ó, esse Adjustment Layer é uma camada que serve para aplicar um efeito nela. Quando a gente coloca um efeito nela, ela interfere em todas as camadas que estão abaixo. Então deixa a camada de Adjustment Layer acima de todas. Você viu que eu quase falei errado, né? Adjustment Layer, que difícil. Vai lá em cima, ó, em Effect. Depois você vai vir nessa opção aqui de Blur and Sharpen e você clica em Gaussian Blur. Com isso você pode aplicar aqui as opções ó, no painel de Effect Controls e mudar o Blurriness, que é o quanto de desfoque, para uns 15, ó. Então ele vai desfocar bem. Só que eu não quero que essa camada de ajuste afete tudo. Eu queria que ela afetasse um pouco mais as bordas. Então deixa ela selecionada, vai lá em cima e vem aqui nas opções de Shapes. Ó. Clique e segura. Você pode colocar o elipse. E aqui na tela ó, você pode clicar e arrastar, fazer uma bolona. E quando você faz uma bolona, ó, você pode vir com a ferramenta de movimentação, clicar aqui sobre os cantinhos, ó, esses pontinhos que a gente tem, esses quadradinhos. Só que aí ele move tudo. Se você quiser mover um ou outro só, clique e arrasta ó, e seleciona só ele. Eu vou subir esse aqui. Esse aqui do lado eu vou pôr um pouco mais para cá, talvez. Ó. Talvez eu deixe ele mais no cantinho. Esse aqui eu vou subir um pouco mais. E esse aqui a gente põe aqui, ó, de forma que ele esbarre um pouco na parte de baixo. Só que agora você vai perceber o seguinte, quando você faz isso, eu tenho uma máscara que foi criada. E eu não quero que essa máscara afete dentro dessa área que a gente desenhou. Eu quero que seja o lado oposto. Ah, professor, então já sei. Você vai dizer que isso é muito fácil. É fácil pra caramba. Ó, vem aqui e clica na opção de Inverted. Olha só, ele desfocou do lado de fora. Só que você vai perceber que o desfoque, tá vendo que ele tá bem marcado? Ó? Você consegue enxergar aqui o que é o desfoque e o que não é. Então a gente tem que dar uma mesclada nisso aqui. Ó. Então para isso, entra nas opções da máscara e vem nesse Mask Feather e muda aqui para uns 150. Ó. Isso basicamente desfoca as bordas. Então olha só que legal. A gente tem esse desfoque ó, que pega um pouco das bordas e passa um pouquinho em cima do texto. Já dá uma sensação muito da hora. Por último, só para a gente chegar realmente no resultado mais próximo possível ali dessa introdução, vamos fazer o seguinte. Você vai clicar 2 vezes nessa composição aqui, ó, que também basicamente é uma camada né, do texto. A gente entra aqui dentro. Aqui eu vou aplicar uma textura. Então é a mesma coisa que a gente já fez antes. Ó. Eu vou vir e arrastar uma textura aqui. Ó, falei com um sotaque novamente. Uma textura para cá, que é essa texturinha que poderia ser a mesma textura, mas eu acho que essa aqui dá uma ênfase um pouco melhor. Então arrasta ela aqui, ó, na timeline, deixando em cima de todas as camadas, visualizando de longe, ó, ela é muito grande, então a gente pode clicar nos cantinhos e diminuir um pouco. Se aproximando dela, ó, eu vou descer um pouco mais arrastando na tela. O que acontece é que ela cobriu todo o nosso texto, então o que você faz? Ativa as opções de Blend Mode aqui, e aí você vem ó, e ativa esse carinha debaixo do T. O que ele faz? Ele identifica as formas que existem e faz com que esta camada que nós temos só fique dentro dessa opção que a gente tem de texto, tá vendo?
Então automaticamente o texto, não, desculpa, a textura ficou em cima só da forma do texto que a gente tem, ó. Ele até respeita a mesma animação. Só que ainda não é isso aqui que eu quero uma certa mescla. Então vem aqui, ó, nessa camada de textura e muda esse normal para a opção de multiply. Agora tá começando a ficar mais interessante. E além de fazer isso, eu vou aplicar um efeito aqui, ó, porque eu acho que essa textura, ela tá muito marcada. Então lá em cima eu vou em Effect, depois Color Correction e depois a gente vem na opção de Levels. Nesse Levels, vai no painel de Effect Controls, que a gente já viu várias vezes, e eu vou dar uma mesclada aqui, ó. Ou melhor, melhorar um pouco o contraste, né, dessa imagem. Então pega esse slidezinho aqui, ó, joga um pouquinho para a direita, ó, para intensificar os tons mais escuros, e este aqui a gente vai jogar, ó, para deixar mais claro. Tipo isso aqui, ó. E o que eu queria fazer também é que essa textura não fosse esses tons meio amarelados. Eu queria que fosse uma coisa mais pro vermelho, mais pro rosa. Então a gente vai de novo em Effect, depois Color Correction e vai em Levels. Não, claro que a gente não vai em Levels, porque a gente acabou de usar o Levels. Então a gente vai aqui, ó, em Hue Saturation, onde você pode vir, ó, e ativar o Colorize, que já aplica uma cor meio rosada. Aqui você tem a opção de Saturation, que você pode intensificar aqui um pouco o valor, ó, talvez para ficar mais evidente. Eu acho que aqui uns 30 no máximo, não precisa de muito não. E nesse Colorize Hue, conforme você clica e arrasta, ó, ele vai passando por todas as cores. Eu acho que uns 10 graus ali, ó, já tá bacana. Quando você volta para esta composição ali, ó, Squid Game, a gente já tem esta animação maravilhosa, que tá bem parecida com a introdução que a gente tem lá no trailer, acho que é o trailer, né, da Netflix, que tem esse Squid Game aí lindo e maravilhoso. E é isso aí, a gente terminou este maravilhoso tutorial. Agora, se você quiser continuar aprendendo mais e mais coisas, você pode clicar do lado direito no card e assistir um tutorial de como fazer esse texto cortado aí, ó, no After Effects. É um estilo muito legal de animação que você pode usar não só para uma introdução, né, mas até mesmo para uma animação que você pode colocar em cima de um vídeo. Enfim, as possibilidades são inúmeras. E eu curti pra caramba esse resultado aí. Espero que você tenha gostado também, né, porque senão não vai fazer nenhum sentido. Então, se você quiser assistir, assiste aí clicando no card, porque vai valer muito a pena. Depois desse tutorial aqui dinâmico, vamos ao que interessa. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online para você que quer dominar o After Effects de verdade. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para fazer os seus próprios projetos no After Effects, começando entendendo a sua estrutura para depois explorar as possibilidades importando arquivos de softwares como Photoshop e Illustrator. Na sequência, você vai entender o que são composições, objetos nulo, controle de vídeos, manipulação de áudios e criação de transições, coisas que fazem toda a diferença quando a gente vai desenvolver os projetos. Ainda tem assuntos como criação de shapes e também manipulação de câmeras, correção de cores, chroma key e expressões, para facilitar as nossas animações. Durante o curso, você vai desenvolver diferentes tipos de projetos para colocar os conhecimentos em prática e ainda conhecer o processo de renderização para finalizar o seu vídeo, deixando ele pronto para assistir. É claro que esse curso é tanto para você que de repente já conhece um pouco do After Effects, mas você quer melhorar ainda mais os seus conhecimentos, e é um curso também para você que de repente não sabe absolutamente nada do After Effects. Vai com tudo. Link na descrição. Acho que isso aí eu já tinha falado antes, né? Antes de você ir embora, pode ser uma boa você clicar aqui do lado para assistir um desses 2 vídeos que estão imperdíveis. Muito mais imperdíveis que qualquer série ou filme. Nossa, agora eu falei confiante, hein? Até o próximo vídeo. Até mais. Bati em tudo aqui no final. Oh, meu Deus.